pessoas, eu sou a Aire e hoje eu vou entrar aqui no hype e falar de Sombriossos da Leigh Bardugo. Então, mantendo aqui a última autora, mas mudando da água pro vinho, semana passada eu resenhei Nona Casa, também da Leigh Bardugo, um livro de fantasia adulta no tempo atual, e a gente vai aqui para um YAzinho. E vocês vão entender quando eu digo da água pro vinho. Bom, a história, ela acompanha de primeira pessoa, que já é uma coisa meio triste, a Alina Starkov. Ela é uma órfã que acabou entrando pro exército, trabalha como cartógrafa, não tem nada de especial sobre ela, completamente sem graça, como praticamente todos os protagonistas de YA, especialmente da época que esse livro foi lançado. Estou falando isso porque eu vou entrar nisso. Eles vivem num lugar chamado Ravka, que é dividido pela Dobra das Sombras, que eles chamam de Não-Mar. É um lugar onde as sombras tomaram conta. E tem alguns monstros chamados Volcras que matam as pessoas que tentam atravessar. Então, assim, eles fazem essas travessias, mas com muito cuidado, tentando não fazer barulho, pra evitar que chame atenção, porque se chamar atenção, vai morrer. Na primeira viagem da Alina, que acontece isso mesmo. Os Volcras atacam o esquife que ela tá. E pra ajudar, pra salvar, na verdade, o amigo dela, pelo qual ela é apaixonada a vida inteira, também vai ser relevante depois isso, ela acaba soltando um poder que ela não deveria ter. Ela acaba conjurando luz, o que afasta os Volcras. A questão é, ninguém conjura luz. Nesse mundo a gente tem os Grishas, que eles têm poderes, e a gente tem os conjuradores, mas os conjuradores são de fogo, de ar e... Tem mais algum? Acho que tem mais um, mas enfim. Só que ninguém conjura luz. Tem o Darkling, que conjura as trevas, como o próprio nome já dá um bom indício do que ele conjura. E aí a gente acompanha a Alina tentando descobrir o que aconteceu, de onde veio esse poder e o que ela faz com ele, enquanto ela se transforma basicamente na última esperança de Ravka, porque é um país que tá em guerra há muito tempo e o próprio país é dividido por causa da dobra. Então, assim, é muito difícil eles distribuírem armamento, distribuírem suprimentos e qualquer coisa que poderia ajudar eles com a guerra. Então eles estão em desvantagem por conta do próprio país deles ser dividido no meio. Então ela surge ali como uma esperança, como uma salvação de ela poder destruir essa dobra. E é isso que você precisa saber de início. Agora vamos lá. Minha nota foi 3,5. Ia ser 3. Mas vamos entrar aí. A coisa que mais me incomodou, que é isso que eu vou falar da água pro vinho, a coisa que mais me incomodou nesse livro inteiro é exatamente o contrário de uma coisa que eu bati palma pra Nona Casa. E eu tô tipo... Por quê? Que é a competição feminina. Quando eu resenhei Nona Casa, eu disse que era inexistente. Ela era muito bem feita a construção das relações femininas. No caso de Sombriossos, todas as personagens femininas que aparecem são de alguma forma uma ameaça pra Alina, ou distratam a Alina, ou qualquer coisa. Fica bem aquele clichêzão de coisa adolescente, que todas as meninas são inimigas e tem elas que são maldosas, e a coitada da Alina, que não é como as outras garotas. Sim, eu quis morrer lendo. Realmente, assim, é uma coisa que... Acho que foi a única coisa que eu falei, mano, eu não queria estar lendo isso. A história é muito boa, mas eles fazem isso... Ela faz isso do começo ao fim do livro. Tem uma personagem que ela não tem tanto problema, mas ela ainda tem um pouquinho. E é uma personagem extremamente estereotipada. Então ali, assim, a gente tem um problema. Só que a questão é... Eu falei, é da forma que todos os protagonistas eram na época que esse livro foi lançado. A história é muito bem construída. O sistema de magia é muito bem construído. Dá pra ver que a autora era capaz de criar uma protagonista melhor. Naquela época, não tô nem dizendo assim, o livro que eu li que ela lançou 2 anos atrás. Tô falando, naquela época, pelo que ela escreveu, pelo que ela criou do restante do livro, dava pra ver que ela conseguia criar uma protagonista melhor. E eu sei que foi deliberado, eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo,
que foi uma escolha deliberada. Agora, o porquê ela escolheu, eu não consigo decidir, né? Porque eu não vou saber. Mas eu tô entre ela escolheu isso pra ser mais vendável, que sinceramente eu não julgo tanto, ou ela escolheu isso pra subverter, e eu não posso explicar o porquê sem spoilers, mas quem leu sabe do que eu tô falando. De pegar essa protagonista tapada, que geralmente é cabeça dura e tudo mais, e as coisas dão certo, pra uma protagonista tapada que ela descobre que é tapada. Então, assim, acho que foi isso, espero que seja isso. Eu vou colocar isso na minha cabeça pra eu dormir tranquila, mas mesmo assim, esse é um ponto que me incomodou bastante. Como eu disse, a construção de mundo é ótima, o sistema de magia é muito incrível. E assim, a escrita dela é muito boa. Esse livro é super curtinho, ele tem 288 páginas. E ela consegue construir esse mundo de uma forma de você entender bonitinho o que tá acontecendo em 288 páginas, sem infodump, sem nenhum personagem palestrinha. As coisas elas vão se encaixando ali e você vai entendendo. Tem uma certa repetição que não é um incômodo, tá? Eu tô dizendo como uma coisa boa. Por exemplo, tem a hierarquia dos grixos, né? Aqueles que conjuram, aqueles que curam e tudo mais, e os fabricadores. Tem vários níveis de grixas e cada um deles usa cores diferentes, com bordados diferentes. Tipo, se você é um conjurador, sua roupa é azul e aí tem um bordado dizendo o que você conjura. Basicamente isso. Isso é repetido com uma certa frequência, a cor que cada um tá usando. Mas não é uma coisa que fica chata. É uma coisa que faz sentido e que faz você assentar bem a ideia do que cada um é e de que cada cor é de cada um. Então, assim, ela usa bastante disso de dicas visuais e interações comuns de todo dia para reforçar o papel de cada um e como a magia funciona e tudo mais. Não entra muito em detalhe do funcionamento da magia, é uma coisa um pouco mais superficial, mas eu não acho que faltou. Eu não acho que era necessário explicar exatamente de onde os poderes vêm, exatamente como eles funcionam. Eu acho que ainda tem espaço para entrar nisso depois e não fez falta nesse primeiro livro. Então, assim, mais uma pra lista de autores, escrita objetiva, e obrigada por trazer isso pro mundo e fazer eu perceber que tudo bem escrever de forma objetiva. É basicamente isso, o livro não tem muito mais o que falar sem eu entrar em questões de spoiler. Tem uma coisa que eu falei que ia ser relevante depois falar que ela era apaixonada pelo amigo dela. Meu Deus do céu, a segunda coisa que me incomoda nisso aqui, que também é um retrato dos anos 2010, é o quanto essa garota pensa em macho. Assim, tem um monte de coisa acontecendo e o foco dela é esse. E você fica, amiga, vamos tentar entender aqui a guerra aqui que tá acontecendo? Vamos. Mas não. E isso é uma coisa que me incomoda na primeira pessoa, porque eu queria entender o que tá acontecendo e eu tô presa aí na cabeça da menina, que parece que tem 12 anos. Mas enfim. Vou ler os outros. Eu tinha o projeto de ler todos e Six of Crows antes do lançamento da série, porque, assim, insana, né? Eu achei que eu ia conseguir isso. Louca. Mas consegui o primeiro, já dá pra acompanhar um pouquinho a série. E eu vou ler os outros nos próximos meses aí. Se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e checar todos os links que tem aqui na descrição. Se você estiver me vendo no IGTV, me segue aí, curte, compartilha, comenta, o que vocês quiserem. Mas é isso, gente. Até semana que vem.